Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo da Madríade. Eu sou a Lara Moncair Reginato e hoje então vamos falar um pouquinho sobre a culpa. Eu vou trazer aí 3 vídeos falando sobre alguns sentimentos, algumas sensações, sentimentos, enfim, que são recorrentes e que podem aí baixar a nossa vibração, nos colocar aí dentro de uma situação ainda um pouco pior, já estamos aí vivendo na quarentena, tendo que nos reinventar, aprender a lidar aí conosco, com esse isolamento, enfim, e muitas coisas vêm à tona. E nos atendimentos que eu tenho feito aí online, gratuito, enfim, eu tenho notado que as pessoas estão trazendo muitas coisas, questionamentos que estão ali, que estão guardados, que estão sendo mexidos e revividos nesse momento. Então achei interessante trazer aí uns vídeos com alguns materiais, algumas ferramentas, enfim, para que a gente possa ir pensando, e trabalhando essas questões internamente. Bom, hoje então nós vamos falar sobre a culpa, e aí observando esse sentimento de culpa, a gente vê que normalmente ele tem aí duas origens, Ou a gente se sente culpado por aquilo que fez, e que não deveria ter feito, que de repente poderia ter feito melhor, e ou a gente se culpa por aquilo que não fez, aquilo que deveria ter dito, ter falado, ter feito e não fez. E aí fica, nesse jogo de perguntas, por que eu fiz, por que eu não fiz, poderia ter feito diferente, por que eu não falei assim, por que eu pensei dessa forma, por que eu agi dessa forma, enfim, são muitos porquês que ficam aí remoendo, a mente da pessoa aí, que ficam ocupando esse espaço mental aí, que seria bem mais útil para outras coisas, E a gente fica aí remoendo, revivendo, rememorando situações que estão no passado e que não podem ser modificadas e que não vão ser modificadas. E uma das primeiras coisas que a gente precisa entender é que todo o sentimento de culpa, ele é um impeditivo do teu presente, ele é um impeditivo de uma construção interna, Porque toda cura a gente pode trabalhar com diferentes ferramentas, mas a cura ela só acontece quando a gente estabelece um grau de consciência, E toda essa ideia de culpa, ela tá ligado, por trás ainda dessa sensação de eu poderia ter feito diferente, ou eu poderia não ter feito, enfim, existe uma noção aí no subconsciente de perfeição, uma cobrança de perfeição, como se nós estivéssemos prontos, acabados, e que tivéssemos a responsabilidade de agir com 100%, de correção, sabendo, sendo consciente, sabendo exatamente como fazer, o que não é o caso. E aí a gente sempre fica voltando para trás e perguntando, puxa, mas eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter... E aí fica na ideia da culpa e não completa o que precisa, que é justamente uma análise mais racional, para que a gente possa aprender com essas situações, E fazer as correções, então, que se acharem necessárias, que a gente enxerga como possível e necessário. Porque todo o erro, entre aspas, ele serve para nos ensinar. Ninguém aprende a caminhar sem antes, sofrer alguns tombos. E isso faz parte da vida. Então, sim, nós vamos ter situações onde, sim, nós poderíamos ter agido melhor, ou talvez poderíamos ter feito diferente, mas não fizemos. E se a gente não fez diferente, será que realmente a gente poderia ter feito diferente naquela época? Hoje, olhando para trás, com os olhos do hoje, depois de ter aprendido muitas coisas, depois de ter vivenciado outras, tu pode olhar para trás e perceber que talvez tu realmente poderia ter feito diferente. Só que naquela época, naquele momento, será que tu teria condições de fazer diferente do que fez? Não, não teria. Porque se tivesse, teria feito. E é essa ideia de perfeição que tem por trás aí, que é na realidade é o que está por trás da culpa,
É de achar assim, puxa, mas eu podia, porque não fiz? Não, se tu não fez, é porque tu não podia. Tu agiu da forma que tu era capaz de agir, conforme a tua consciência, conforme os teus conhecimentos, conforme a tua visão de mundo, conforme as tuas experiências. Tu agiu de determinada forma ou não agiu, não é? Se tu pudesse ter feito diferente, tu teria feito. Hoje tu pode olhar para trás e perceber que de repente aquela situação te ensinou a ser diferente, te ensinou a olhar para as coisas de uma outra forma e até ser uma pessoa melhor. Talvez não, talvez tu ainda esteja só preso dentro da sensação de culpa e não tenha feito ainda essa leitura, né? E é essa leitura que a gente precisa fazer, porque os sentimentos, eles são só sentimentos. Eles não nos conduzem a um entendimento nem a uma consciência maior das coisas, né? E tu ressentir coisas não faz com que tu resolva elas. Tu ficar remoendo não faz com que tu consiga interpretar e entender o que realmente aconteceu, aonde eu posso ser melhor. Entendem? Então, ter a culpa pela culpa, ela não ajuda em nada. É só uma prisão emocional. Uma prisão emocional que vai ocupar um espaço mental gigante na tua vida. Um espaço que tu poderia estar usando para aprender, para crescer e para te libertar dessas dores. Ela não, eu preciso me autopunir, né? Eu sinto a culpa, eu fico remoendo, eu dou vida para ela porque eu estou me punindo por aquilo que eu fiz errado. A punição também não vai te levar a lugar nenhum, a autopunição também não ajuda, também não te faz crescer e não te faz ser melhor. Mais uma vez é uma outra pegadinha, é mais uma prisão emocional e uma prisão mental, né? O que tu precisa? Tu precisa de consciência. É de consciência, é a consciência que vai fazer com que a gente se liberte, vai fazer com que a gente entenda, vai fazer com que a gente ultrapasse essas barreiras, e realmente possa crescer. Como eu adquiro consciência? Primeira coisa, entendendo que a culpa é um estado emocional e que ela não vai resolver nada, eu não tenho como alterar o passado. E eu não posso determinar que um acontecimento do passado, né, esteja influenciando o meu presente, ainda esteja no meu presente, porque isso gera depressão, isso gera falta de energia, isso baixa o sistema imunológico, que é tudo que nós não precisamos nesse momento. Nós precisamos de consciência. Primeiro momento, nós não somos seres perfeitos, nós não temos essa obrigação de fazer tudo corretamente. Nós estamos aqui aprendendo a ser humanos, aprendendo a ser melhores, aprendendo com as relações. Tem pessoas que vão mexer mais com a gente aí, que vai trazer à tona aí o nosso lado mais sombrio. Tem pessoas que não, que vão acender aquela fagulha de luz dentro da gente, que vão fazer com que a gente queira ser mais, aprender mais, enfim. Tem aquelas pessoas mornas, que não acrescentam nada, também não fazem nada acontecer, e a gente tem que aprender com todas elas. A gente sempre tem que aprender com o outro, porque o outro é sempre um espelho, um reflexo de nós mesmos, de como nós nos relacionamos conosco. Então, a ideia é a gente, no primeiro momento, aceitar a nossa imperfeição. Puxa, poderia ter feito diferente? Poderia. Conseguir fazer? Não. Então, paciência. Foi, já passou. O que eu tenho para aprender com isso? Isso se repetiu na minha vida, isso continua se repetindo? Então, são perguntas que vocês têm que se fazer longe da questão emocional, mas da questão consciencial, da de consciência. Ok, isso se repete na minha vida? Sim. Então significa que eu não aprendi essa lição. Eu continuo recriando isso para me autopunir. Então tá, onde é que está a origem disso? E aí tu vai ter que buscar conscientemente. Isso não se repetiu mais, mas eu não consigo esquecer. Bom, então tá na hora de tu te perdoar. Tá na hora de tu começar a entender que tu fez o que tu podia dentro daquela situação, daquele momento, enfim, daquele lugar que tu estava naquele momento, com a consciência que tu tinha, foi o que tu conseguiu fazer, né? E aí sim, analisar, isso te fez melhor?
consegue hoje, se isso acontecesse de novo na tua vida hoje, tu faria diferente? Sim, faria. Então tu aprendeu com isso. Então agradeça os acontecimentos, né? Porque eles nos ensinam, as adversidades nos ensinam, as dificuldades nos ensinam, desde que nós estejamos abertos a aprender, né? Sentir por sentir a culpa, ela não nos leva a lugar nenhum. Às vezes, obviamente, a gente não tem um controle racional sobre isso, né? Simplesmente aquele sentimento vem, nos invade, enfim, e aí o que fazer, né? Então, tu pode fazer um Ho'oponopono, eu vou deixar embaixo aqui do vídeo, né? Uma descrição de uma oração que é dos monges tibetanos, né? O que eles fazem também, tem o Ho'oponopono, tem várias coisas que tu mesmo pode criar, de acordo com a tua situação, né? Orações de perdão, ou simplesmente tentar conversar contigo, né? E dizer, ok, né? Não fizemos certo, mas ok, vamos aprender com isso. Porque no momento em que a gente aceita o erro, a gente aceita assim, ok, eu fiz errado, ponto. Agora eu vou aprender com isso. Porque o certo e o errado, eles também são muito relativos, eles são muito relativos a uma visão de mundo, a uma percepção de mundo, a uma percepção das coisas. O que é certo para mim pode não ser para o outro, o que é errado para mim necessariamente não é para o outro. Então isso também é muito subjetivo. E a gente tem que entender que as emoções, elas são muito pessoais, elas são muito nossas e elas estão diretamente relacionadas a essa percepção das coisas. Talvez eu me sinta super magoada por alguém que nem percebe, nem sabe que me magoou, porque essa não era a intenção dela. Mas o meu olhar para o mundo está ferido, o meu olhar para o mundo está machucado, então eu vou interpretar isso como uma agressão. Entendem? Então a gente precisa olhar para esses sentimentos, né? Para esses sentimentos principalmente impeditivos que nos levam aí, né, a baixar a nossa energia poxa, um sentimento de culpa, ele é um dos mais baixos sentimentos, assim, né, de energia. A gente vibra muito baixo, suga todas as nossas energias. Para que a gente não vai resolver nada sentindo culpa? Se autopunir não vai te levar ao caminho dos céus, né? Não, é só uma prisão emocional. Né? E é ali que tu vai ficar, nessa prisão emocional. Então esse é o momento da gente se dar conta disso e começar a querer sair disso. E a gente só sai disso com consciência. Quando isso toma conta da gente, que a gente, poxa, não tô conseguindo saber lidar, né? Tá esse sentimento aí, tá essa agonia, esse sentimento de culpa, de que eu fiz tudo errado. Enfim, vai ouvir um mantra, vai fazer um Ho'oponopono, vai fazer uma oração de auto-perdão, escreve sobre isso, tira de dentro, né? Quando a gente escreve, a gente está dando materialidade para as coisas num outro aporte. A gente tira de dentro, né? A gente tá aprendendo a trabalhar, tá aprendendo a expressar isso. Se tu não tem com quem conversar, tu não tem, né? Precisa colocar isso para fora, escreve. É a melhor forma, né? E depois te lê, né? E enxerga, puxa, nossa, como isso aqui foi exagerado. Nossa, como eu sou emocional nisso, né? Nossa, bah, olha só, eu tava dando vida para um monte de coisa que olhando agora não tem lógica nenhuma. Entendem? Quando vem essa questão emocional, ela toma conta, assim, parece que a gente vai se sufocar, né? Então, assim, para, respira, entende que é só emocional, que ela é pessoal, é subjetiva, é uma questão subjetiva, né? E busca meios para sair disso. E aí o Ho Oponopono funciona, essa oração, né, dos monges budistas funciona, um mantra, saia, né? O importante é tu querer sair disso e faça a leitura consciente disso. Puxa, eu não sou perfeita, eu não poderia ter feito diferente, eu fiz de acordo com o que eu consegui fazer, ponto. Né? E isso me trouxe aprendizados. Então, se eu aprendi, eu ganhei. Se eu aprendi, valeu a experiência. Né? Que nem eu digo, ninguém aprende a caminhar sem antes cair muito, são muitos tombos, a gente vai se ralar, a mesma coisa andar de bicicleta, né? Tu vai cair, tu vai te quebrar, tu vai te ralar, mas tu vai aprender, e sem esses tombos, talvez a gente não aprenda. Então, sem essas atitudes que a gente considera errada e que de alguma forma se culpa, a gente talvez não fosse o ser humano que é hoje,
né? Então são coisas, por quê? Porque nós somos seres em construção, nós não somos perfeitos, não estamos acabados, nós estamos aqui para aprender, para nos construir. Então o sentimento de culpa, ele é inútil e ele é desnecessário, ele não te conduz a nenhum crescimento, ele não te conduz a nenhum entendimento. A autopunição não diminui a culpa, é só uma prisão emocional. Uma prisão emocional que faz com que a tua vibração fique desse tamanho e que tu só enxergue o ruim de tudo, que tu não consiga olhar para as coisas de uma forma positiva, de uma forma mais elevada. E aí tu fica estacionado naquilo ali, parece que nada funciona e nada anda, e nada vai funcionar e nada vai andar. Porque tu tá parado no tempo e no espaço. Tu tá preso numa situação que aconteceu lá atrás, né? Da qual tu não tem mais gerência, tu não tem mais como modificar, né? E tu tá trazendo isso pro teu presente e tá alimentando o teu presente com coisas que tu não consegue mais resolver, sem fazer a leitura de consciência disso, sem fazer uma leitura real de aprendizagem disso. Então, como que a gente se liberta da culpa com consciência? Entendendo que ela não nos leva a nada, a autoflagelação, a autopunição também não, são armadilhas, são prisões emocionais, tá? Que não nos conduzem a nenhuma salvação, muito pelo contrário, a gente só se afunda mais dentro dessas questões emocionais e não resolve nada. Então a gente precisa parar e perguntar, por que eu sinto isso? Por que eu ainda sinto isso? Aonde está a coisa que eu não resolvi? Será que eu achava realmente que eu tinha condições de fazer diferente? Eu não tinha. E isso é certo, se a gente pudesse ter feito diferente, a gente teria feito diferente. É fácil olhar para trás com os olhos de hoje e analisar a situação, mas antes éramos nós dentro da situação. E é a mesma coisa que tu olhar a situação do vizinho, né? Olha a situação do vizinho, tu sabe exatamente o que ele precisa fazer para resolver, mas ele dentro da situação talvez não enxergue, né? E é assim, nós olhando para trás, a gente tem uma outra percepção do que quando se tinha na hora em que nós estávamos vivendo aquilo. Então, na hora que estávamos vivenciando aquilo, foi aquilo que nós conseguimos fazer e ponto. Então, aceite isso. Não queira ter esse sentimento contigo, né? Abra mão disso e busque a consciência, busque saber, ok, fiz, e agora? Consigo modificar isso? Consigo olhar para os meus defeitos, para as minhas sombras e dizer, ok, eu sei que, né, que tem esse aspecto em mim que é menor e que eu preciso trabalhar, porque ela faz parte de quem não é pronto, ela não faz parte de quem é perfeito. E essa perfeição, ela é irreal. E é isso que a gente precisa abandonar, essa ideia de perfeição. Não somos perfeitos, estamos nos construindo. E toda pessoa que está em construção, ela tem os dois lados. Ela tem o seu lado luz e ela tem o seu lado sombra. Tem o seu lado acerto e o seu lado que ela precisa conhecer, que ela precisa de alguma forma amparar e aceitar, para poder colocar isso nos seus devidos lugares. Mas isso só se faz com consciência e aceitação de que não somos seres perfeitos. Quando a gente consegue entender isso, a gente começa a se libertar. E só fazer essa passagem, né, da culpa para a autoaceitação, a gente já eleva a nossa vibração e muito. A gente triplica a nossa vibração. Só na aceitação de que somos seres imperfeitos e que estamos aqui para nos construir, né? Então, quando vir esse sentimento, façam um Ho'oponopono, façam essa oração que eu vou deixar aqui para vocês, que é mais uma afirmação, são afirmações, enfim, e entendam, né, que vocês fizeram o que era possível fazer na época. Se isso foi bom, se isso não foi bom, paciência. Olhe para agora para a situação e pense, né? O que eu posso aprender com isso no hoje para que eu possa ser uma pessoa melhor para o meu amanhã, né? E não fique remoendo situações das quais vocês não podem mais mudar. Já foi, já aconteceu, né? E que a autopunição não vai te levar a nada. De novo, é só uma prisão. Então encare isso
como uma prisão e queira sair dela, né? É o teu querer, é a tua vontade, é a tua consciência, né? Olhar para isso e não, só um pouquinho, isso não tá me levando a nada, isso aqui é só uma prisão, eu quero sair daqui, eu quero aprender com isso. Ok, como é que eu começo? Tem ferramentas, né? Como eu já falei, o Ho'oponopono, essa autoração, ou dependendo do teu caso, tu cria aí as tuas afirmações, né? Que vão te ajudar a sair disso, mas o Ho'oponopono para mim é o melhor, é o ideal, né? De auto-perdão e de pedir perdão para as outras pessoas, enfim, de tu começar a curar essa ideia e entender que sim, tu tá aqui para aprender, para te construir, enfim, né? E querer sair disso, adquirindo a consciência de que, ok, isso é uma questão emocional, né? E ela não pode estar na tua mente, ela não pode estar no teu presente, isso é passado. Né? O que a gente pode fazer com o passado é aprender com ele e não ressentir ele, porque no momento que nós ressentimos, nós estamos criando uma prisão energética, um bloqueio energético que é impeditivo da tua ação, da tua realização pessoal e da materialização dos teus sonhos. Ok? Bom, amanhã a gente vai falar um pouquinho então sobre o sentimento de rejeição, tá? Até amanhã. Se gostou do vídeo aí, dá o teu joinha, se inscreva no canal, nos ajude a divulgar aí o trabalho, ok? Beijinhos, até o próximo vídeo.